Nesta exposição, daremos prosseguimento ao nosso estudo sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Tendo sido estabelecido com base firme nas Escrituras que ele é o Filho de Deus, o Messias e o Salvador, e que a humanidade, em sua condição pecaminosa, necessita de seu perdão, o nosso propósito aqui é expor, a partir das próprias fontes bíblicas, a razão fundamental para o advento de Jesus Cristo. Para avançarmos com a devida clareza, é necessário partir de duas premissas fundamentais, já consolidadas em estudos anteriores. A primeira, a identidade de Cristo como Filho de Deus e Salvador. E a segunda, a condição universal da humanidade como pecadora e, portanto, carente de perdão. Iniciamos, assim, a primeira parte de nosso estudo. Nela, examinaremos a natureza eterna de Cristo e o meio pelo qual ele adentrou o mundo, estabelecendo com isso as bases indispensáveis para a correta compreensão de sua obra redentora. Uma das revelações mais profundas das Escrituras é que Jesus sempre existiu. Observem a declaração que está em destaque, extraída de João capítulo 8. Cristo reivindica para si o nome divino Eu Sou, afirmando assim sua existência eterna e pré-existente. Essa afirmação, é claro, ecoou que o mesmo apóstolo registrou no início de seu evangelho. Ele estava no princípio com Deus. A eternidade do Filho, portanto, é um fato escriturístico indiscutível. Pois bem, o método escolhido por Deus para que seu Filho eterno entrasse na história humana é o que a teologia sistemática denomina encarnação. O nascimento de Jesus como um bebê foi o modo divinamente ordenado para que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós, seres humanos imperfeitos e limitados. Uma vez compreendido o fundamento da pessoa de Cristo, avançamos para a questão central. Se a encarnação foi a solução, qual era de fato o problema que a exigia? Nesta segunda parte, analisaremos a natureza e a consequência do pecado, pois a Bíblia nos informa que o Filho eterno de Deus veio ao nosso meio não apesar de nossas imperfeições, mas justamente por causa delas. A primeira e mais imediata consequência do pecado, conforme declara o profeta Isaías, é a separação total de Deus. As iniquidades humanas erguem um abismo, uma barreira intransponível entre a criatura e o seu Criador Santo. A segunda e última consequência é a morte. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, é definitivo. A justa remuneração, o pagamento pelo pecado, é a morte, tanto física quanto espiritual, que significa a separação eterna de Deus. Essa é a sentença universal. Mas poderia alguém escapar dessa condição por seus próprios méritos? A Escritura responde com um inequívoco não. A clareza desta passagem de Romanos capítulo 3 estabelece a universalidade do pecado, ao afirmar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é justo. Todos, sem exceção, estão sob o mesmo diagnóstico. Tendo estabelecido esse diagnóstico bíblico da condição humana, adentramos agora a terceira sessão de nosso estudo. Aqui, o foco se volta para a resposta divina a este problema do pecado e da separação. A questão que naturalmente se impõe é: como Deus agiu para livrar a humanidade das consequências fatais do pecado? A Escritura revela que ele não permaneceu distante, mas interveio de forma decisiva e soberana. A motivação primária para a ação de Deus foi o amor. O texto fundamental de João 3,16, que vemos aqui, declara que a dádiva do Filho unigênito procede do amor insondável de Deus pelo mundo. Este amor é a causa originária da intervenção redentora. O mecanismo teológico central da salvação é o que chamamos de sacrifício substitutivo. Esse conceito define o ato pelo qual Cristo, o único justo, tomou sobre si a penalidade que pertencia aos injustos, satisfazendo as demandas da justiça divina e, assim, removendo a barreira do pecado. A ação específica de Cristo é detalhada com precisão pelo apóstolo Pedro. Ele afirma que Cristo, em seu próprio corpo, carregou os nossos pecados sobre a cruz. E mais, seu sofrimento único, o do justo pelos injustos, teve um propósito muito claro: remover a barreira que nos separava de Deus e nos conduzir de volta à sua presença. Chegamos, finalmente, à seção conclusiva de nossa argumentação. Aqui vamos delinear os resultados diretos e práticos da obra redentora de Cristo para todo aquele que nele crê. Além do livramento da condenação do pecado, Cristo oferece uma promessa maravilhosa. Em João, capítulo 6, ele mesmo declara que a vontade do Pai é que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna. E não só isso, ele oferece a garantia pessoal da ressurreição no último dia, a vitória final sobre a morte.
Para sintetizar, então, o caminho que percorremos. Primeiro, nosso pecado nos separa totalmente de Deus. Segundo, o amor de Deus foi o que o motivou a enviar seu Filho ao mundo. Terceiro, Jesus morreu em nosso lugar, levando sobre si a nossa culpa para nos reconciliar com Deus. E por fim, Jesus garante a ressurreição no último dia para aqueles que nele depositam sua fé. Diante da exposição destes fatos escriturísticos, a conclusão não é meramente teórica, mas prática e pessoal. A barreira que nos separava de Deus foi removida pela morte de Cristo em nosso lugar. Portanto, a questão final apresentada pela própria fonte de nosso estudo é direta e assertiva. O que você pretende fazer em resposta a tão grande amor de Deus, demonstrado no fato de Ele ter enviado seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar?